Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo santo evangelho anunciado, sejam apagados os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Irmãos e irmãs caríssimos, meditemos neste domingo, considerando a beleza e a riqueza de Deus, que é o encontro da nossa fé. Nosso Deus é um Deus que nos encontra. E a nossa grande sede, nossa grande necessidade é desse encontro. Infelizmente, muitas pessoas, talvez por muitas dificuldades que passam, muitas preocupações do mundo, ou querendo resolver-se sozinhas, porque receberam inteligência, capacidades humanas muito bonitas, muito fortes, mas que sem Deus perdem todo o seu sentido e sua força. Que pode ser de um homem ou uma mulher sem Deus, o Criador, sem a luz que não se apaga, que Ele nos oferece, sem o amor que não desanima nunca, que Ele nos dá em seu Cristo. Então domingo é o dia do Senhor, é o dia mais bonito, porque é o dia também que nós temos a graça de vir ao encontro do Senhor e dos irmãos, porque Deus não quer que caminhemos separados ou sozinhos. Ele mesmo, quando nos deu Jesus criou uma comunidade. Ele escolheu dentre os homens pessoas para caminhar com Ele, para viver a missão de Deus, o Pai. Ele não caminha sozinho. Por isso que o nosso jeito de ser gente, de ser cristão, deve sempre estar à luz do exemplo do próprio Cristo, o Senhor. É Ele o mestre de todos os alunos. Na escola de Jesus, nós todos somos alunos. Podemos ter muitas ciências que aprendemos em nossos estudos humanos, mas sem estarmos ligados, interligados à sabedoria de Deus, nós podemos nos perder em nossos conhecimentos sobre as verdades do mundo e sobre as verdades da vida. Só Ele é o mestre da verdade. Por isso hoje nós estamos meditando nesse 15º domingo comum. O mestre escolhe os 12 e os envia. O que é, portanto, a igreja? O que somos nós? Somos os batizados e batizadas e, portanto, agora enviados em missão ao mundo.
ao mundo que é o habitat natural de todos os seres humanos, mas que na verdade não pertencem ao mundo. Por mais que nós quisermos, deixar Deus de lado ou a proposta de Jesus, nós não seremos aquilo que queremos nesse mundo, porque a vida, ela está nas mãos de Deus. Capítulo 2 do livro da sabedoria. E é uma vida que deve ser justa ou ajustada, se talvez estivermos em pecado, em perigos, ajustada na palavra do Mestre. O ensinamento que ele nos oferece é para a vida, porque essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos tenham vida e tenham vida abundante. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje, Paulo dizendo que em Cristo todas as coisas são recriadas. Lá no Apocalipse nós vamos ver que quando ele senta no trono, ele renova, declara-se na visão de João, que ele é quem renova todas as coisas, para dizer exatamente que o Cristo de Deus é o Senhor de toda a vida. E como nós precisamos todos os dias nos renovar. Às vezes chegamos na igreja desanimados, às vezes até não sabemos nem por que viemos, tem que ir para a missa. Às vezes eu acho tão bonito quando eu vejo um pai com um filho, uma mãe com um filho, e vem para a igreja, às vezes, diante de tantas situações que estão passando, mas eles vêm pedir algo a Deus, eles vêm louvar, eles estão presentes. E é exatamente essa disposição que unicamente Deus precisa de nós. Ele nos escolhe, mas é preciso a nossa disposição para segui-lo. Ele escolheu os profetas, Moisés, Elias, tantos profetas, homens, Deus escolhe e diz, vá profetizar, aqui como ele escolheu hoje o profeta Oséias, vai profetizar o meu povo, vai anunciar que eu sou Deus, e eu sou o Deus desse povo. Se alguém não anunciar, nós não conhecemos a Deus. A fé é um dom recebido, é transmitido de geração em geração. Se nós temos fé em Deus, pouca ou muita, é porque nós recebemos de alguém esta comunicação, este anúncio, de que Deus é o Senhor, e de que Ele existe, e que nos ama, que nos convida também a ir. A igreja é missionária por excelência, porque ela foi batizada, ela recebeu o Espírito Santo em todas as pessoas que se tornaram discípulos e discípulas do Mestre. Essa é a igreja peregrina nesse mundo. Por isso mesmo que no próximo ano, nós estamos nos preparando esse ano da oração, nos preparando para no próximo ano celebrar o grande jubileu da igreja peregrina, peregrina de esperança. Por que peregrina de esperança? Porque Cristo nos traz a esperança do céu. O que é que nós esperamos ao final dessa nossa vida humana, ficarmos velhos, superarmos as provações, as doenças do corpo e da alma? O que é que nós esperamos? Nós esperamos em Cristo a nossa salvação. E isto mais uma vez revela que não somos cidadãos daqui. Por mais que nos apeguemos às coisas desse mundo, ao poder, ao dinheiro, aos ídolos, que são muitos e perigosos, e devemos fugir desses ídolos imediatamente, principalmente os pecados que nós colecionamos. Às vezes guardamos rancores, às vezes nos apegamos a coisas tão superficiais, e Jesus está convidando aos seus discípulos a serem simples, a serem humildes, a serem pobres. Pobres daquilo que é superficial, como até a roupa do nosso corpo, embora ela tenha sua importância, mas não precisa de mais. Para sermos discípulos de Jesus, para a igreja ser missionária, ela precisa ter Jesus. Os sentimentos, a decisão, a luminosidade, a humildade, as virtudes que são próprias do Evangelho de Cristo. Aí sim, nós poderemos agora fazer a missão acontecer. Para viver a missão, nós precisamos ser simples, porque Deus é simples. Deus não precisa de flores nem de ornamentos para ser quem Ele é. E é isso que o texto também está dizendo. Se nós somos de Deus,
nós já temos tudo. Teve uma santa da igreja que disse exatamente isso, né? Se eu tenho a Cristo, eu estou completa. Se eu tenho os meus sentimentos orientados pelo Evangelho do Senhor, se eu estou convicto da minha fé, de que Ele é Senhor da minha vida, eu não tenho mais nada a pedir, só tenho a louvar e agradecer. Então o domingo também é o dia de nós bendizermos o nome do Senhor que é santo. Contemplar que Ele chamou os profetas e os profetas foram obedientes, cumpriram a sua missão, embora com grandes desafios, porque não há nenhuma vocação, muito menos a vocação de seguir o Senhor como cristãos, nenhuma vocação é fácil. Toda vocação nos insere num caminho de provações, porque a vocação cristã é carregar a sua cruz na vida. Tem gente que quer tirar um pedaço, jogar fora, desistir. Isto não é possível se nós quisermos ser cristãos coerentes e verdadeiros. Um pai de família tem que cuidar da sua família com verdadeiro amor, dar o seu suor, o seu sangue por ela. A mãe de família, dar a sua vida, viver, se consumir como a vela no altar, pelos seus filhos, pela sua família. Esta é a sua vocação. E lembre-se, promessa de Deus diz aos filhos obedientes: eu darei a coroa da vitória, a minha glória. A vontade de Deus em Jesus, que é quem refaz, quem nos recria para o bem do Pai, quando Ele vem nos propor o perdão, a misericórdia, quando vem nos propor o caminhar na obediência do seu Evangelho, Ele é quem dá as regras para a missão. Então, quando nós acolhemos, nós estamos vivendo o nosso batismo. Nós estamos escolhendo o que é fundamental: viver para Cristo e com Cristo. O apóstolo São Paulo, ele diz: se eu vivo em Cristo, eu sou a nova criatura. E é esse o grande convite que Jesus também hoje nos faz. Ele também nos escolhe. Quando Ele escolheu esses 12 e os enviou 2 a 2, e estes obedientes até a morte, fizeram visibilizar a igreja missionária, aquele povo consagrado e ungido com o Espírito Santo e com óleo, para que eles fizessem o mesmo para todas as pessoas. Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somos ungidos com o óleo do Senhor. Ele deu essa ordem, Ele os enviou para fazer isto. Então a igreja é também esse povo ungido, que receberam do Cristo em virtude da sua unção, para ungir a outros e torná-los também participantes da obra de Deus e do seu reino de amor. Nós somos os destinatários da obra de Deus, do seu reino glorioso. Mas é preciso que a gente viva com disposição a nossa missão, a nossa vocação cristã. Quem deve reger as regras da nossa vida é Jesus. E qual foi o conselho que Ele deu aos discípulos apóstolos? E hoje para nós: que nós devemos uma vida simples, mas tenhamos em nós o essencial. Ele nos dá a sua graça, nos unge desde o nosso batismo. Por isso, todos vocês que estão aqui nesta igreja, que estão em casa, que foram batizados, nunca se esqueçam: vocês carregam a missão de Jesus em seus corpos, em suas almas e em seus corações. Todos nós somos importantes, porque Ele também nos chamou a sermos seus discípulos e discípulas, e devemos viver isso com muito amor, esquecendo de nós mesmos, de nossas concupiscências, de nossas falhas, de nosso cansaço, de nossas opiniões, de nossa mentalidade muitas vezes errada, para que Ele ilumine todo o nosso ser, e nós, como discípulos obedientes, sigamos a missão de amar os irmãos, de seguir a Jesus com fidelidade ao seu Evangelho, de dar a vida, porque isso é tarefa do ser cristão. Ser cristão e não querer dar a vida não é possível. Seja um pai de família na vocação belíssima que é o matrimônio, com todos os desafios, mas você tem que dar a vida. Se for religioso ou religiosa, tem que dar a vida por alguma causa, a causa do pobre, a causa da caridade.
Por exemplo, domingo passado eu estava às 10 horas, nesse momento, mesmo agora, lá no Mosteiro de São Bento, que eu tinha um sonho de visitar, ao menos participar do canto gregoriano na missa. E desta vez eu fui e concelebrei com os monges, que eu sempre tinha vontade. Veja como Deus é bom. Me permitiu essa graça tão grande de poder concelebrar com eles, mas antes também uma outra graça muito incrível, muito maravilhosa, que eu chorei bastante. Quando eu fui visitar o memorial de Santa Dulce dos Pobres e ver a presença de Cristo na vida daquela mulher, tão pequena, tão magrinha, aparentemente indefesa, mas de um coração tão grande, uma força espiritual tão grande, que ela conseguiu fazer uma obra de caridade e continua fazendo bem a tantas vidas, a tantas pessoas. Veja só, apenas uma mulher cheia de Deus, cheia da graça e do amor de Cristo verdadeiramente, ela dizia: a nossa intuição aqui nesse lugar, quando ela conseguiu o galinheiro para botar os seus doentes, porque ela foi expulsa de 2 lugares que ela tentou botar os doentes para cuidar. Ninguém quer doente. Então, como vamos deixar que nossos doentes morram e dizer que somos cristãos? Isso é incoerência. Então, ela tinha esse amor profundo na sua alma, ao ponto de dizer à madre: mas madre, onde eu vou botar meus doentes? Aqui em casa tem um galinheiro, será que eu não posso botar lá? Porque ela tinha que ser obediente à madre. E ela disse: tá bom, irmã, pois coloque. Então ela ajeitou o galinheiro, e eu estive lá no galinheiro domingo passado, porque o galinheiro é o cartão postal de toda a obra da Santa Dulce, né? E a gente se emociona, porque o amor de Deus faz isso. Isso é o evangelho vivo, isso é ser discípulo e praticar o evangelho como ela fez. Então ela colocou todos os doentes no galinheiro, encheu. O galinheiro é bem pequenininho, não é nem a metade desse presbitério, é um lugarzinho tão pequeno, nos fundos da casa do convento. E hoje é um grande hospital da obra de Irmã Dulce dos Pobres. Porque o amor de Deus, quando encontra um coração acolhedor, humilde e pobre, ele traz uma riqueza tão grande que santifica a pessoa e todos que estão ao seu redor. Isso é a grandeza de Deus. Então Irmã Dulce colocou os seus doentes e depois chamou a madre para ver, e ela estava feliz porque encontrou um lugar que ninguém ia expulsar. E a madre perguntou: mas irmã, cadê as minhas galinhas? Ela disse: minhas galinhas estão na barriga dos meus doentes, eu matei e fiz uma sopa para eles. Essa expressão me chama muita atenção, porque é saber colocar o essencial no seu lugar. Ora, os doentes estavam ali precisando de cuidados, e na intuição de Irmã Dulce, que é o evangelho vivo, ela disse: cada doente que está aqui, eu tenho que ver Deus nesse doente, então eu tenho que cuidar. Esses doentes, é Deus provando se eu sou bom, se eu sirvo para alguma coisa. Deus está confiando a mim cuidar também da vida. Deus está contando comigo para a sua missão de cuidar do pobre e do desvalido. Olha que visão bonita, né? Ah, se a gente tivesse também essa visão na cabeça, nos nossos olhos, e esse sentimento em nosso coração, por todas as pessoas, né? Então quero terminar agradecendo a Deus pelas oportunidades de aprendizado sobre o evangelho em nossas vidas. Que nós pratiquemos em casa uma missão verdadeira, que nós sejamos missionários, onde você estiver. Exemplo é o próprio Jesus. Sejamos mais humildes, mais simples, para que a riqueza de Deus resplandeça em nós, a serviço de nossos irmãos todos, inclusive aqueles que não sorriem para nós, aqueles que ainda não nos querem bem, aqueles que ainda precisam de amor, que nós podemos oferecer se formos discípulos verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua igreja, a sua missão, abençoe a cada um de nós, nos conceda a graça de um coração missionário, de sermos seus amigos
praticando o que Ele nos ensinou em seu santo Evangelho. Que a vida seja sempre protegida, que o amor seja sempre maior em cada um de nós do que as tristezas, do que os pecados, do que o nosso cansaço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.